irmãos e amigos que acompanham o canal da Igreja no Gama. Hoje a gente vai continuar desfrutando e compartilhando das mensagens acerca do livro A Hora da Mudança, do nosso amado irmão Pedro Dong. E hoje a gente vai compartilhar um pouco do capítulo 3, que o título é A Esposa do Cordeiro e o Exército de Deus. Então, irmãos, esse livro é um livro muito precioso. Encorajo os irmãos a desfrutarem dessa palavra, desfrutar do livro, não só para contabilizar mais um livro lido, né? Mas sim procurar entrar nas riquezas desse livro, de forma a ganhar mais vida e ser encorajado a buscar mais o Senhor, a desfrutar do Senhor e fazer cada vez mais parte desse exército de Deus. E também se preparar, né, para as bodas do Cordeiro. Então, nesse livro nos mostra que nós estamos sendo preparados para participar desse exército de Deus. Hoje nós já podemos participar dele à medida que nós nos voltamos para o Espírito, né, nós podemos pregar o Evangelho, porque o Senhor tem o objetivo, né, que é tomar a terra de volta, que foi usurpada por Satanás. E o Senhor quer contar com cada um de nós. Vou ler Salmos, capítulo 110, versículo 1, que diz assim: Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então hoje o Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou, hoje está sentado à direita de Deus, esperando o momento para colocar os inimigos de Deus, os inimigos do Senhor, debaixo dos pés. Outros versículos também nos mostram isso, em Hebreus capítulo 1, versículo 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Outro versículo que eu queria também compartilhar com os irmãos, Hebreus capítulo 10, versículo 12 até o 13, que diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Então a gente vê que depois que o Senhor Jesus se entregou ali como sacrifício pelos nossos pecados, né, hoje está à destra do Pai, à direita de Deus, aguardando esse momento chegar. E o que falta para que chegue logo esse momento, a qual todos os inimigos de Deus possam ser colocados debaixo dos pés do Senhor. A gente continua lendo em Salmos, capítulo 110, no versículo 2. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Então o cetro do poder do Senhor enviará de Sião. Isso aqui representa ali os vencedores, né? Aqueles cristãos que buscarem o Senhor, que conseguirem alcançar a maturidade. Esses vão estar ali junto com o Senhor, para que todos os inimigos de Deus sejam colocados debaixo dos pés do Senhor. E hoje o Senhor está nos chamando, sempre está nos chamando e nos encorajando a participar desse exército. Então nós não podemos nos considerar insuficientes, com pouca qualidade, para poder servir o Senhor, para poder fazer parte desse exército, porque quem nos dá essa condição, quem nos dá essa graça, essa vida para ser servo do Senhor, é o próprio Senhor. Então, quanto mais buscarmos o Senhor, mais o Senhor vai nos conduzindo para poder ser aperfeiçoado e ser trabalhado por Ele. No Salmo 110, capítulo 110, versículo 3, aí continua, né? Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. Então, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo. É o povo de Deus, nós como cristãos que amamos o Senhor, precisamos ter esse coração de se apresentar para o Senhor, se apresentar voluntariamente com um coração alegre, ali querendo servir o Senhor e agradar o Senhor. Por isso nós devemos ter cada vez mais uma comunhão, cada vez mais íntima com o Senhor, para que esse sentimento possa arder no nosso coração, de fazer parte desse exército de Deus. E aqui, além de nos apresentar, aqui continua no final, né? Com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui cita os teus jovens, né?
Mas essa questão dos jovens, não são só apenas aqueles jovens de idade. O Senhor hoje está chamando a todos. Então não importa qual a nossa idade biológica, né, física, não importa qual a nossa idade espiritual, se ganhamos o Senhor, cremos no Senhor há pouco tempo, ou se cremos há muito tempo e nos sentimos muitas vezes envelhecidos. Não é essa condição que importa, e sim nós precisamos ser jovens no Espírito, ou seja, a cada dia está renovando nosso desfrute com o Senhor, a cada dia está tornando esse desfrute sempre novo diante do Senhor. E aqui eu quero dar um exemplo de um servo do Senhor do Antigo Testamento, que ele por buscar o Senhor, ele se sentia sempre revigorado, sempre novo para poder buscar o Senhor. Vou ler aqui Josué capítulo 14, Senhor Jesus, Josué capítulo 14, Josué capítulo 14, versículo 9 até o 11. Então aqui diz Josué, né? Eis, 9 até 11. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança, perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Então a gente vê aqui a característica, Josué que se sentia ainda firme, né? Revigorado. Por quê? Aqui no versículo 9: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança, perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor. Então, quando nós temos esse coração de perseverar em seguir o Senhor, em buscar o Senhor vai sempre nos tornando novo. A nossa visão está clara diante do que o Senhor quer, diante do que o Senhor está propondo para nós. Muitas vezes nós nos prendemos muito no que vai acontecer ali em Apocalipse, acerca da batalha, né, do arrebatamento, das bodas do Cordeiro. Mas para a gente chegar lá bem, né, revigorado, cheio de vida, precisamos hoje ter um compromisso diante do Senhor. Hoje precisamos buscar o Senhor e ter essa perseverança. Então, por seguir com perseverança o Senhor, aí, continua no versículo 10: eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos já há desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Então passaram 45 anos, e ele diz no versículo 11: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Então, mesmo passando os anos, ele se sentia forte, revigorado como no princípio. Por quê? Porque ele tinha esse coração de perseverar em seguir o Senhor. Então, se hoje nós queremos estar com essa visão alargada, nós nos sentimos enfraquecidos, nem velhos no espírito, precisamos perseverar em seguir o Senhor. Então, nesse aspecto de nos preparar para ser um exército de Deus, de sermos servos do Senhor, tanto agora como no tempo que há de vir, nós precisamos ter esse coração de estar seguindo o Senhor, perseverar nisso, né? Nós temos também ter um coração de anelar ser as primícias. O que são as primícias? São aqueles que vão ser arrebatados, né, ali antes da grande tribulação, que vão ser tomados, aqueles que o Senhor vai considerar como maduros, né? Então, quero ler também Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 1. 14, versículo 1. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai.
Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como a de harpistas, quanto tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não achou mentira na sua boca, nem tem mácula. Então aqui a característica daqueles que vão ser primícias, né? Também toca na questão de seguir o Senhor, porque no versículo 4 fala: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Então, se nós anelamos hoje ser vencedores com o Senhor, ser arrebatados com o Senhor, nós precisamos ter esse coração de seguir o Cordeiro, seguir o Senhor, que também é o nosso noivo, né? Seguir o Senhor por onde quer que Ele vá. E o Senhor falou em João que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então nós precisamos ter esse sentimento de a cada vez mais buscar estar no espírito, seguir o Cordeiro para onde quer que Ele vá, porque dessa forma a gente vai estar sendo guardado. E seguindo aqui no versículo, são os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Então são primícias que você vai tomar primeiro para Ele, né? E não achou mentira na sua boca e não tem mácula. Então esse sentimento de seguir o Senhor é o que vai nos capacitando, tanto no aspecto de fazer parte do exército de Deus, quanto nos preparar para ser a esposa do Cordeiro, né? E em relação a se preparar para ser esposa do Cordeiro, para as bodas do Cordeiro, em Efésios nos mostra um dos pontos fundamentais que a gente tem que estar buscando ao Senhor, para que nós possamos nos preparar para as bodas do Cordeiro. Em Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27, nos fala sobre o relacionamento, né, entre marido e mulher, mas também Cristo e Igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25 até o 27. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a Igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então hoje a igreja, os cristãos, está se ataviando, está se preparando para as bodas do Cordeiro. E aqui em Efésios, aqui Paulo fala acerca de como Cristo vem preparando, né? Versículo 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Para quê? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, para que a gente possa estar se preparando, um dos pontos seguir o Cordeiro, seguir o Senhor, perseverar em seguir o Senhor, mas também estar continuamente buscando a limpeza pela água da palavra, ser limpo, ser lavado, buscar essa lavagem de água pela palavra. E aí nós tocamos na questão de buscar o Senhor com profundidade, não apenas fazer uma leitura superficial da Bíblia, com interesse apenas de completar a leitura bíblica de um ano, ou só de querer completar a Bíblia, mas sim entrar nessa palavra, orar, ler os versículos, realmente permitir que o Senhor lave, que o Senhor limpe nossa mente, nosso coração, nossa alma, para que nós possamos estar desembaraçados e crer na palavra do Senhor, confiar na palavra do Senhor e cada vez mais estar buscando o Senhor. Queria ler também Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 até o 9.
Apocalipse, capítulo 19, versículo 7 até o 9. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, para a gente estar se preparando para estar se ataviando, que aqui diz que a esposa a si mesmo já se ataviou. Então, para as bodas do Cordeiro, nós precisamos estar prontos ali, vestidos, e com os atos de justiça do próprio Senhor. Então, quanto mais seguimos o Senhor, buscamos a palavra, pedimos o sangue do Senhor, mais a gente vai se preparando para as bodas do Senhor. E em Mateus nos mostra uma parábola, que é uma advertência muito grande para a gente, para que hoje, nesse momento, você que está assistindo esse vídeo, eu falo até para mim mesmo também, a gente não nos acomodarmos pensando que a vinda do Senhor não está próxima, que a gente pode levar a vida de qualquer forma hoje. O dia e a hora da vinda do Senhor, ninguém sabe, né? Para alguns pode chegar até antes, caso venha a dormir no Senhor. Então, por isso esse cuidado da gente hoje estar buscando o Senhor, para que a gente possa estar pronto no dia do Senhor, né? Se nós não amamos o Senhor no nosso dia a dia, escolhemos não buscar o Senhor, como nós vamos estar ali ataviando as vestes para a vinda do Senhor? Então eu queria ler também Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 11 até o 13. Aqui fala da parábola das bodas, né? Mas eu vou ler apenas o versículo 11 até o 13. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então aqui uma advertência: muitos foram convidados para as bodas, né? para essa festa, para essas bodas, mas ali naquele momento tinha um que não estava com as vestes nupciais. E o que aconteceu? O rei entrou e falou para ele: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então, irmãos, a gente está tendo todas as condições de hoje estar ataviando nossas vestes. São muitas mensagens, muita palavra, acesso à Bíblia, acesso a invocar o nome do Senhor, acesso ao sangue do Senhor, hinos. Não haverá desculpas diante do Senhor no dia das bodas do Cordeiro para que a gente possa falar algo que o porquê não está preparado. Aqui nessa parábola, o que aconteceu? Ele emudeceu. Não há desculpas. E a consequência foi: então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Então foi lançado fora, foi para as trevas. Então que nós possamos anelar, estar buscando o Senhor, preparando nossas vestes, cada momento do nosso dia, cada segundo, cada instante, nos lembrar que o propósito da gente estar aqui hoje não é apenas essa vida secular, não é apenas o trabalho, não é apenas a família, não é apenas os cuidados com as coisas dessa terra, mas principalmente é saber que nós temos um propósito, nós temos uma meta, que é nos preparar e viver no Espírito, nos preparar para o Senhor, né? E das características do casamento é a questão da cumplicidade, né? Nós devemos buscar a cada dia nos tornar cada vez mais cúmplices do Senhor, ou seja, ter uma comunhão íntima com o Senhor, para que a gente possa ouvir o falar do Senhor, para que a gente possa ter a sensibilidade do que está no coração do Senhor, né? O Senhor já conhece o nosso coração, mas nós precisamos buscar essa proximidade do Senhor, com o Senhor, para saber o que está no coração do Senhor. E aí eu queria ler também aqui uma passagem que fala sobre a experiência de Davi, como mostra que seus servos ali eram cúmplices dele, né? E conseguiam ouvir ali o seu sentimento. Quero ler 2 Samuel. Senhor Jesus.
Segundo Samuel. Jesus. Senhor Jesus. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 14, ou melhor, 2 Samuel, é esse mesmo, capítulo 23, versículo 14 até o 16. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. Olha só, Davi, ele apenas suspirou, dizendo: quem me dera beber a água do poço que está junto à porta de Belém. E aquelas pessoas que estavam com ele, né? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém. E tomaram-na e levaram a Davi. Então eles estavam tão próximos aqui de Davi, e eram tão cúmplices de Davi, que ao ouvir o suspiro de Davi, eles imediatamente saíram para poder ali atender a necessidade de Davi. Então que a gente anele ter esse coração de estar tão próximo ao Senhor, de poder ouvir ali o suspiro do Senhor, poder ouvir ali a voz do Senhor, poder sentir o que o Senhor está querendo que a gente faça, poder sentir a vontade do Senhor, para que a gente possa ser cada vez mais cúmplice do Senhor. Então que a gente possa, irmãos, a cada dia buscar mais, perseverar em seguir o Senhor, seguir o Cordeiro aonde quer que Ele vá, procurar estar sempre sendo limpo pela palavra do Senhor, porque haverá o dia em que acontecerá as bodas do Cordeiro, né? Haverá o dia em que acontecerá o arrebatamento, e o Senhor vai querer tomar para si primeiramente as primícias, né? Aqueles que estiverem prontos, a igreja, os filhos amadurecidos, o filho varão, aquele que estiver pronto para reinar com Ele, e que nós possamos ter esse coração de anelar isso, e que possamos abrir nosso coração. Queria encerrar com uma oração, para que o Senhor possa cada vez mais nos guardar e nos encaminhar segundo a sua vontade. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por sua palavra, obrigado porque o Senhor está nos encorajando a seguir o Senhor. Coloco aqui nessa mensagem, todos aqueles que estão assistindo, que o Senhor possa tocar no coração de cada um, que possamos a cada dia nos voltar mais para Ti, Senhor, querer ganhar mais do Senhor, tocar na Sua palavra, não apenas como uma leitura ou como uma doutrina, mas tocar realmente na verdade, que são a vida e o Espírito que a Sua palavra nos traz. Possamos tocar nessa realidade, possamos de fato nos limpar na Sua palavra, nos alimentar da Sua palavra e ouvir o Seu falar por onde quer que vá. Senhor Jesus, amém.